tava um ano e meio já nessa luta, né? Buscando um local Caramba, para cara. morar, sem emprego, com criança também, né? Tem uma filha de 9 anos. Minha Sim. esposa também, pela situação, porque a gente tem 47 anos, né? Fiz uma outra mentoria com um conceito totalmente diferente do teu, mas era aquilo, é focado na SSI, né? Eu Ah, acho não que acredito, cara. uma coisa que eu estava É. percebendo, eu cheguei a ter um SSI de 2%, só que depois que minha visualização foi aumentando, minhas pesquisas foram praticamente diminuindo, né? E eu não via mais recrutador olhando, né? Eu tenho o LinkedIn Premium, né? Aí então eu não via recrutador acessando. Aí eu falei, pô, alguma coisa não tá batendo. Eu odiava a Gump. Normal, normal. Assumo que eu odiava a Gump. E É. engraçado que essa seleção que eu passei foi pela Gump. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Henrique? Muito feliz agora. Tudo ótimo, cara. Léo, para a gente poder começar essa conversa, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Isso, 7 dias. 7 dias, um dos nossos recordistas. Que maravilha, que coisa boa, Foi, cara. E a vaga que eu, você conseguiu foi qual? gerente comercial numa empresa de seguro de vida. O meu Que currículo é legal, muito cara. ligado à parte. Eu sou bem área comercial, né? Sou totalmente comercial. Trabalhei em diversos segmentos, mas assim, eu tenho uma vasta experiência na parte financeira, previdência. Então isso ajuda um pouco também. Que coisa boa. E como foi que você me conheceu, velho? Foi indicação de alguém? Cara, Foi YouTube, foi no Instagram, você lembra? Instagram. Instagram. Instagram? Olha só. Eu tava um ano e meio já nessa luta, né? Você tava desempregado? Um ano e meio desempregado. Caramba, cara. Como é que foi pra você esse 1 ano e meio aí? Pô, em um ano e meio, te falando assim, minha bebê nasceu, né? Eu tenho uma filha, eu tenho 3 filhas no caso, 2 ainda moram comigo, são menores de idade, e aí nasceu a bebezinha, nesse período, 2 meses depois, né, que eu desempreguei. Eu morava no interior do Ceará, então a gente até, devido a uma série de situações, questão hospitalar, oportunidade, a gente resolveu retornar à capital, né? Eu sou carioca, deu perceber, mas já morei em Curitiba, já morei em vários locais. E aí Legal. eu retornando depois de 8 anos no interior do Ceará, em Tapipoca, que é uma Sim. cidade que eu gosto muito. Eu falo que eu me tornei tapipoquense. E aí retornei a Fortaleza com essa situação, né? Buscando um local Caramba, para cara. morar, sem emprego, com criança também, né? Tenho uma filha de 9 anos. Minha Sim. esposa também, pela situação, porque a gente tem 47 anos, né? Então já foi uma gravidez de risco, né? Graças a Deus não aconteceu nada, mas foi uma gravidez que precisou de muita atenção, né? Total. E Ah, assim, eu tinha recurso um período, eu tinha a própria a rescisão, né? sim. E aí, até uma coisa que você falou no PRH Day, eu participei de parte do PRH Day no último, né? Que legal. E você mencionou até que às vezes a gente fica na zona de conforto um pouco, né? Ah, você ainda Sim. iniciou, você não tá com aquela. Eu percebo que eu fiquei um pouco assim, né? E perdi um certo tempo, porque ainda estava com recurso, Uma reserva. Sim. uma reserva, e aí a reserva foi-se, aí eu fiz uma outra mentoria com um conceito totalmente diferente do teu. Assim, Caramba. eu falo que assim, não resolveu, mas me ajudou em outras coisas, entendeu? Assim, eu acho que o meu número de visibilidade aumentou, mas era aquilo, é focado na SSI, né? Eu acho Ah, que não acredito, cara. o que me Ai, chamou a atenção no Instagram, quando eu te vi no Instagram, foi você bater logo no coração do negócio. Ó, SSI esquece. Eu falei, pô, mas era uma coisa que eu estava ai. percebendo. Eu cheguei a ter um SSI de 2%,
Só que depois que minha visualização foi aumentando, minhas pesquisas foram praticamente diminuindo, né? E eu não via mais recrutador olhando, né? Eu tenho um LinkedIn Premium, né? Aí então eu não via recrutador acessando. Aí eu falei, pô, alguma coisa não tá batendo. Aí quando você fala isso pô, SSI esquece. Aí eu, cara, vou tentar porque E esse maluco falando que conseguiu emprego em 51 dias, falando que SSI do LinkedIn não não funciona, eu tenho que funciona. dar o benefício da Não, dúvida de ver e essas aulas fora gratuitas. o e fora a ousadia, né, Henrique, de você definir um prazo, né? A gente sabe Total, que assim, ninguém é responsável, sabe que às vezes pode passar, né? Às vezes não fecha, total, mas, cara, se só de você dar um prazo já, pô, não é. Tem que ter algum embasamento, né? Você não tira 51 total, da cartola, né? Então tem que ter algum total, embasamento. E total. aí E foi tá aí uma isso. prova, 7 dias. 7 dias que Dias. é possível. É. Que E aí, legal, cara. assim, Aí Henrique, então. se você, como você tá vendo, eu falo demais, né? Se Não, você fique em quiser paz, me fique em cortar, paz. pode cortar. Fique em paz. Fique tranquilo. Não, é que você falou que você comprou essa mentoria do SSI do LinkedIn. Já estava 1 ano e meio ali desempregado. Não ficou com receio de investir em outro curso, outra mentoria que poderia não dar certo para você, não? Fiquei. Eu cheguei até a ver uma outra consultoria no momento que eu estava fazendo a parte gratuita. Eu até busquei Tá. um outplacement, né? Só que é muito caro o outplacement, né? Mas aí eu fui vendo, fui na parte gratuita, né? Aqueles 3 primeiros dias. Aí no conteúdo eu vi que apresentava algo diferente, né? Sobretudo essa questão do SSI. Que legal. E aí, outros detalhes, outra coisa que me puxou foi a questão da GUP, né? Eu odiava a GUP. Normal, normal. Assumo que eu odiava a GUP. E Ah, engraçado que essa seleção que eu passei foi pela GUP. foi pela Então, GUP? Que foi pela GUP. legal, cara. Mais um dedicado especialista Então, pela GUP. vencemos Que a GUP. legal. Que legal, cara. Que legal. Mas eu odiava Muito a bom. GUP com todas as minhas forças. Eu acredito, sempre acreditei no LinkedIn, mas eu Sim. achava que a GUP não funcionava mesmo. Olha E só. aí, Olha quando só. você falou que não, vou fazer aqui, tem o capítulo, né, da GUP. Tanto é que quando eu comprei, né, o PRH, eu fui direto no capítulo da GUP. Aí, Que legal. no decorrer, né, e até conversando com teu time, porque aí, assim, eu tô aqui no Ceará, né? Então, assim, eu vi lá do pessoal, tinham mais 2 pessoas com o DDD 85 de Fortaleza. Aí tem Os a mentores, a Caroline, gente tem 2 mentores no é, Ceará. e Legal. aí eu conversei com a Carolina, eu falei, ó, Carolina, sou aqui de Fortaleza, não sei o quê, e aí eu tô nessa situação, né? Compartilhei. Que legal. E aí a gente, né, vou acreditar e vamos fazer. Aí eu entrei direto na GUP, no módulo da GUP, né? Aí Que ela legal. mesmo mencionou, não, faz do início. Aí depois eu percebi que realmente se entrar direto, por mais que eu tinha uma bagagem, tivesse uma bagagem de formato, de autoconhecimento, tudo, era importante fazer desde o início. Então eu voltei, Total. né, para fazer o estratégia. E aí eu estava fazendo estratégia, e outro ponto que era diferente, assim, que eu vi, a questão não só do autoconhecimento, mas das objeções, né, de você trabalhar isso, né, porque No outro que PRHD a eu gente vi, falou muito sobre isso, né, de objeções. Muito. e assim, eu tinha umas objeções, assim, nesse momento da minha vida, eu não achei que a idade era objeção, assim, eu sei que geralmente as pessoas falam, não, pô, eu tô com 40 e blau, e por aí vai. Eu já senti, a última vez que eu fiquei desempregado tem uns 8 anos atrás, 9 anos atrás. E naquela época, mesmo estando com 30 e muitos, né, eu senti mais o peso da idade. Pode ter sido impressão, mas
eu acho que naquele momento eu sentia mais. Eu ouvia do pessoal falar, não, Sim. tá mais velho. O mercado Dessa acho que hoje vez está mais não. aberto por conta da Eu geração sinto. nova aí que está vindo, né? Eu vejo assim, viajar, tá? Pô, assim, estatística, vou falar impressão minha. Claro, Mas, claro. assim, a questão da IA, ela foi muito importante para a minha geração X, né? Agora, pelo seguinte, porque não basta você saber mexer com a IA. Você precisa conhecer do assunto e fazer as perguntas certas. E eu acho que isso acabou valorizando o pessoal que tinha uma experiência maior, entendeu? Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu falo lá, até na nossa mentoria da CRH, é que a senioridade ela não está nas respostas, está nas perguntas. E ainda mais agora com inteligência artificial, quem souber fazer boas perguntas é a pessoa que vai ter sucesso na carreira. É Não verdade. é que tem na ponta da língua, né? Mas, cara, e Léo, me conte um pouquinho mais sobre esse processo seletivo, então. Foi pela GUP, mas pelo que você já até contou lá para o nosso time, lá no passado você já tinha inscrito nele e estava congelado, foi isso? Conta um pouquinho mais. Isso, foi mais ou menos período de setembro ao setembro e outubro do ano passado. Eu fui avançando nas etapas, né? Se tivesse sido concluído em outubro, pô, minha vida teria um outro rumo, né? Porque realmente o Se final do tivesse ano me foi. conhecido em Se eu outubro, tivesse te tivesse entrado no conhecido em PRH. outubro, total, total, total. Mas assim, aí a vaga congelou. Eu sentia que eu estava indo bem, né? E apesar que foi uma das coisas que eu talvez foi a coisa principal e que o PRH me ajudou foi o item de entrevista, né? Não que as outras não tenham ajudado, mas como a vaga foi congelada, e aí, tipo, dia 8 eu entrei no PRH, dia 9 a empresa me chamou, assim, olha, Léo, a gente voltou com a vaga, a gente ia gostar de você, né? Eu tinha percebido isso. Aí, assim, você quer continuar? Pô, quero. Então, tamo aí, vamos. Aí eu lembrei daquilo que você Legal. falou, esquece tudo, é entrevista. Foca na Total, entrevista. E aí total. tem uma particularidade que vocês já estão percebendo, eu falo demais. Né? E eu tenho muita experiência, né? De campo, de vida, eu rodei para muita coisa e eu sou muito. Já era da minha parte eu conto muita história, então eu já tenho muita história, então eu colocava. Então ficava um negócio muito Comercial, tenso, vendedor, né? comercial. E acabou que. E até aqui em casa, assim, né? Porque às vezes a gente faz entrevista online, e aí a esposa ficou vindo, né? Os filhos ficou vindo, e aí dava até esse feedback. Pô, acho desnecessário você entrar tanto no detalhe, entendeu? Às vezes essa situação assim. E aí foi o desafio de eu treinar os 2 minutos, né? De pegar as minhas histórias principais, escolher quais as empresas, né, que eu trabalhei que tinha mais foco. E eu já fui, como eu já tinha tido uma entrevista coletiva e uma individual com o gestor imediato, as 2 etapas finais agora foi uma com um regional, superintendente regional. Então, assim, ele pegou muito no detalhe, né? E aí eu tive que me segurar para não falar demais. Mas foi interessante, porque eu Que toquei, legal, eu, Léo. eu, eu vi o negócio funcionando, porque aí eu peguei o exemplo de algumas empresas que eu trabalhei, e aí ele chegou assim, mas você só trabalhou nestas empresas? Aí eu falei, não, trabalhei também nessa outra aqui, mas eu foquei nisso daqui que eu vi que tem mais aderência à questão da vaga. Aí ele Aí eu deixei ele perguntar. Aí ele foi perguntando. Aí a entrevista durou 1 hora. Mas foi 1 hora onde ele falou. Né? Assim, não Total, foi uma total. hora Você que foi se eu. deixando, né? Conduzir. Deixando. Que legal. Certo. Que legal, cara. Que é muita gente no YouTube, eu não sei se era a impressão que você tinha, mas muita gente no YouTube fala, Rick, não tem como eu contar toda uma história em 2 minutos. Eu falo, é óbvio que não tem como você contar a Não sua história tem. toda em 2 minutos. Mas você vai gerar o gatilho da curiosidade para a pessoa perguntar mais o que é relevante para aquela pessoa. Aí você vai ganhando mais É. 2 minutos. A cada pergunta são novos 2 minutos. Você vai ganhando e vai deixando ela conduzir. E que bom, velho, que deu certo. É. Você conseguiu assistir Gatilhos Mentais ou não deu tempo?
Não deu tempo. É, Não deu 7 dias tempo, não dá para assistir tudo. não deu tempo. Não dá. Mas Que assim, legal, a cara. entrevista foi, cara, eu penso, foi diferente demais, assim, a forma que eu respondi, né? A questão das objeções. Eu me lembro que nessa etapa, uma coisa que me marcou, por exemplo, o meu início de carreira, aí são escolhas, né? Todo mundo tem escolhas, né? Aí durante uma parte da minha carreira, eu trocava muito de empresa eu era chamado, né? E aí me ofereciam mais e acabava indo. E início de carreira, você é mais jovem, quer ganhar dinheiro, Claro, normal. né? E aí, Sem orientação, né? depois de um tempo, eu percebi que aquilo não era tão legal. E que Total. aí alguns recrutadores, na época, pelo menos, falavam, parece que é job jumper, né? Que não ficava muito Total. tempo. E aí eu estava em Curitiba, depois quando eu vim para o Ceará, eu falei, não, agora eu quero a empresa que eu entrar, eu quero ficar, né? Ficar e por aí vai. Só que eu peguei situações, né, em 4 empresas seguidas, né, onde houve uma demissão em massa, né, que foi o caso que você mencionou. E aí, assim, quando a gente fala isso, pô, foi demissão em massa. Aí, às vezes, a pessoa pode falar, pô, tranquilo, né? Assim, Sim, sim. aí, assim, tranquilo, né? Porque demissão em massa não tem a ver contigo. O Não problema tem é o que quando fazer. você pega Sim. 4 empresas seguidas, né? E aí aquilo me passava assim, pô, será que o pessoal está acreditando que é verdade isso, né? Mesmo tendo comprovações, né? Mostrando que às vezes até saiu em mídia, alguma coisa assim, mesmo sendo uma mídia mais especializada, dependendo da área, né? Não era nada assim, eram coisas que se a pessoa realmente tivesse desconfiada, ela conseguia consultar e ia ver facilmente. Mas tanto é que o meu antepenúltimo emprego, né, que eu fiquei 5 anos, o meu diretor na época até brincou, falou assim: poxa, mas se eu te contratar, a empresa vai acabar, né? Porque foram quatro vezes seguidas, né? Então, assim, né, brincando. Ah, E aquilo era uma objeção que me pegava, né? E aí, nessa última que eu estava, também foi uma reestruturação, que saiu muita gente, né? Não chegou a ser uma demissão em massa, mas foi uma reestruturação, muito por impactos da enchente que teve lá no Rio Grande do Sul, né, em 2024. E aí, eu fiquei naquilo, cara, de novo isso. Eu tinha passado, né, por uma etapa e depois da antepenúltima para penúltima, quer dizer, da penúltima para a última empresa, eu saí quase que uma para outra, de imediato, né? Então não teve assim problema nenhum, eu nem considero que foi uma sim, saída. sim. Mas então meio que volta com aquilo tudo e como é que eu vou passar essa informação? E aí na tua aba, né, da demissão em massa, você mesmo fala, olha, foi uma decisão estratégica, uma demissão em massa e Total. ponto, né? Não Total. precisar entrar no detalhe, fulano, isso aí saiu. E aí o diretor saiu, e não sei quem saiu, que era uma coisa que eu falava porque me dava muito receio de, poxa, 4 vezes, cara. Ô, Léo, e uma curiosidade, você contratou outra mentoria, provavelmente, não precisa falar nomes, né? Eu sempre falo isso, não precisa falar nomes, concorrente, mas provavelmente a pessoa, além de falar de SSI, também falava de entrevistas, né? No curso dessa pessoa. E você percebeu muita diferença entre o nosso conteúdo de entrevista para o conteúdo do concorrente? Demais. Eu até falei com a Carol, o conteúdo de entrevista. Porque o que acontece? Eu peguei a parte básica dele e depois eu contratei a mentoria individual, né? Que é o valor maior, né? Foi meio que quase que um slide. É só chegou e falar assim, apresentação, o resumo das suas experiências, principalmente da última, alguma coisa que você tenha pesquisado da empresa, agradecimento, só meio que a entrevista meio que se baseava na apresentação inicial, entendeu? É só um formato de Entendi, apresentação inicial. Então não entendi. teve todos esses detalhes de, pô,
O Feras, o Porque você Rica, ABCD saiu. invertido. É, até a questão de que eu não cheguei a pegar de valor de pretensão salarial, né? Não deu Sim, tempo, mas eu já tinha, como era uma etapa que já tinha passado, então eu não toquei no perfeito. assunto. Total. Mas durante esse 1 ano e meio, teve muita situação que eu cavei a vaga, né? Porque assim, eu fui atrás da pessoa, descobri quem era diretor, liguei. Aí a pessoa, Perfeito. puxava muito para ver meu LinkedIn, mesmo não estando assim 100%, eu confiava muito que eu tenho muita foto. Então era uma coisa que já era minha de premiação, eu guardava, apesar disso ser algo mais Total. recente. Então tem coisas que eu tenho de 20 anos atrás, não é muito, mas que era a premiação que eu ganhei, que eu tenho a foto, entendeu? Então, Entendi. assim, toda Entendi. empresa eu tinha um destaque, então aquilo chamava atenção. Que legal, E, cara. e aí o pessoal cavei essas vagas, mas aí na conversa, aí às vezes pedia lá qual é a sua pretensão salarial? Aí eu, putz, lá vai, né? Porque a gente fica numa situação que não sabe, né? E depois de um tempo, É. realmente é complicado o valor, na hora de você mencionar valor, essas coisas. E vem cá, a sua pretensão salarial. Tem muita gente que fala assim, Rick, eu não vou entrar no PRH porque eu tô sem dinheiro. E aí eu falo assim, ó, mas quando você pensa na parcela, quando você estiver ganhando o seu salário, a parcela você vai pagar feliz, né? Aí eu queria saber de você, assim, a sua pretensão salarial, o seu salário que você ganhou, é maior do que uma parcela do PRH? Bem maior. É maior até porque, assim, Dá para pagar o PRH? dá tranquilo. Dá tranquilo. Até porque pelo 1 ano e meio que eu estava, os custos que eu tive, né, são bem maiores do que o PRH. Então, assim, não, o Total, PRH não era nem um problema. E de todos os custos que eu tinha, o total, PRH era o único que poderia ser uma solução, né? É isso que pesava, né? Eu tenho total. X, Y, Z custos. E eu tenho esse custo aqui que, se der certo, vai ser uma solução. Pô, não tem como, né? E deu certo, E né? foi muito 7 dias. rápido. E eu estava quase contratando um outplacement, Rick. Aí Que é quando o o negócio valor normalmente do seu começou, salário, né? o problema, né? Não estou dizendo que é ruim, que não vai dar certo. Uma vez eu Sim, contratei no passado e não tinha dado muito certo, né? E o problema é que assim eles amarram também ao primeiro salário, né? Não é só o valor inicial, mas você tem que pagar uma taxa do primeiro salário, que é 50%. Então, para mim, já era absurdo. E não tem total. garantia, né? Se tivesse assim. E aí a gente bota no peso. A pessoa, nesse outro caso, em média, em 6 meses, a gente tem 85% de efetividade. Aí, pô, 6 meses, né? Espero que não seja 6 meses. Aí você vem com uma proposta de 51 dias. E com Aí, 200 e com depoimentos que eu 200 aposto que o depoimentos. Outplacing não tem. O outro eu tenho que acreditar só, né? Então, assim, É, pois é, pois é. E tá aí, Léo, você, dedicado especialista 202, cara, vai ser fácil de gravar aí 202, esse 202. número. É, Não, mas assim, 202. Henrique, E aí, Léo? Pode falar. desculpa, mas eu acho que você deve passar por isso nos outros depoimentos, porque a gente se emociona demais, né? Eu tenho que agradecer a Deus, né? Porque é difícil, né? Teve muitos momentos que a gente. E isso é um diferencial também na sua mentoria, você ter essa preocupação olha, foca, né? Às vezes a gente escuta muita coisa até de pessoas próximas que, pô, tá 1 ano e pouco, tem tantos anos de idade, já não que assim, focando mais no problema do que na solução, né? Então, muitas vezes a gente, né, e com família, e com bebê, é muito difícil. Mas felizmente, então, assim, a gente agradece muito a Deus, né? Eu vejo que o momento foi o momento certo que chegou, né? Apesar de todos os desafios, né? Mas foi o momento certo. A questão da entrevista, assim, o detalhe, né? Esse detalhe foi tranquilo.
E a forma e o apoio do teu time também, isso foi outro diferencial que eu tive das experiências anteriores, né? Assim, que o pessoal interagia, a comunidade também é excelente. Assim, eu já tinha participado de outras, onde a comunidade era muito boa, mas a comunidade do bem, ela realmente é do bem, o pessoal interage, né? Você vê que o pessoal torce, e às vezes parece que é. Você sabe que não é, mas assim, falando para quem está ouvindo, né? Parece que é besteira, mas às vezes aquele incentivo, aquela palavra, assim, é o que falta para você dar aquele gás e o negócio ir, né? E eu senti muito Total. isso. A Carol, assim, é fantástica para mim, tá? Assim, a Vou gente falar tem para ela, que. saindo daqui eu já vou Pô, mandar mensagem para ela que você falou dela umas 3 vezes. pode falar, ela assim, se interessou, perguntou. Eu também tinha uma objeção que eu tinha, que pode ser um preconceito meu, talvez, não sei. Sim, Eu via alguma dificuldade, às vezes, por não ser natural daqui, né? De ter uma dificuldade na contratação nessas horas, né? Coisa que eu senti um pouco quando eu morei no Sul também, em Curitiba, né? E aí sim, a gente sim. fica, assim, pesando, pô, será que tem que voltar? Eu já tô com família toda aqui e crianças cearenses, já 2 meninas. E aí tu fica naquela, né? Porque realmente às vezes você não via. Aí eu falava com a minha esposa, cara, não sei se é alguma coisa local, do pessoal. Alguns colegas meus às vezes falavam que isso poderia existir, né? Então eu Sim. ficava naquela. Então foi muito importante ter alguém da equipe, né, que fosse aqui do Nordeste e que ajudasse nessa visão. Porque eu acho que isso também é um diferencial, porque as outras mentorias que eu tinha feito na minha vida é muito ligado ao Rio São Paulo. Então, assim, às vezes você perde esses detalhes, né, de alguém que trabalha Total. aqui, que conhece aqui, e aí a objeção fica, às vezes o preconceito até fica, às vezes o preconceito no sentido que não existe né, não existe o problema, e a gente cria o problema de achar que, pô, será que é porque eu não sou daqui, né? E que Total. ao contrário que no interior eu não senti isso, o interior ele realmente abraça bastante, então Mais por isso que aberto, né? eu. Sim. Mas a capital geralmente, como todas as capitais, né, exclusividade, né, a concorrência é maior, aí acaba que qualquer detalhe, qualquer coisa acaba que pode ser um diferencial, né? Tanto para bem, Total. né, quanto para às vezes para tirar um candidato. Então, Total, assim, total. ter um time aqui é excelente. E eu fico muito feliz de estar dando esse depoimento, porque durante esse 1 ano e meio eu penso, uma coisa que tocou no meu coração, Rick, é que eu queria fazer, ó, quando eu entrar eu falava direto, assim, ó, quando eu for me empregar de novo, não vai ser só uma questão de indicação, né, de colocar, de trabalhar, eu quero fazer algo para que essas pessoas sejam visíveis, né? Porque, assim, uma coisa que você falava muito, né? A gente, como eu acreditava em mim, acredito, né? E acredito nos colegas da comunidade também, né? Então, tem muita gente boa, tem muita gente que eu interagi, que a gente que eu via o LinkedIn, a pessoa, pô, eu contrataria, né? E, e por que que eles não estão sendo vistos, né? É por uma questão de detalhe, de estratégia, de estar aparecendo, de às vezes forma de falar, de alguma coisa. E aí eu vejo isso muito importante de ter a equipe aqui para dar esse suporte, com um olhar um pouco daqui. É diferente, assim, o Brasil é continental, mas a gente sabe que cada local tem sua Sim, com particularidade e certeza. faz a diferença. Eu Então, sou do Nordeste, né? Eu vejo muita diferença no em Salvador, que é de onde eu sou, e daqui de Curitiba, onde eu tô, né? É muito é diferente, então muito não diferente. tem, não tem comparação. Ô, Léo, e pensando na comunidade do bem, uma coisa que eu adoro fazer de pergunta para vocês, os dedicados especialistas, é conselho. Então, se você puder dar você, não sei se você sabe, se minha equipe passou,
Se eu não estiver enganado, acho que tenho quase certeza. Você é o primeiro da turma 15 a virar um dedicado especialista. Eu sou o primeiro o quê? Então, a virar Falhou. dedicado especialista. Mas primeiro o quê? Não ouvi. Primeiro da turma 15, do PRH 15, da sua turma de agora, Ah, do PRH de 15. janeiro. Ah, do PRH 15. Você é o primeiro. Aí eu queria que você desse um conselho para a galera da sua turma, pessoal que entrou agora em janeiro, PRH 15. Se você pudesse dar um conselho para essa galera que já está aqui dentro, junto com a gente, o que você indicaria para eles estudarem, fazerem, enfim, para conseguir um emprego rápido? É muito. Não tem, assim, por mais que você tenha o planejamento, né? Não tem muito receita de bolo, porque é de cada um. Então, assim, tem que fazer. Eu acho assim, controlar a ansiedade, fazer o passo a passo, que não adianta, que nem eu tentei pular isso, né? E aí eu vi que, não, tem que fazer do início, porque por mais que você já tenha uma bagagem, já tenha ouvido alguma coisa, às vezes aquilo que você não ouviu, né, como foi a questão das objeções, né, a questão dos 2 minutos na entrevista, aquilo pode ser o que está faltando para realmente engatar para você passar. Então, seja humilde nesse sentido, né? Faça o passo a passo, Total, aceite a total. estratégia, né? E que você vai ver que algumas coisas vão estar assim, explodindo na sua cara que você não tinha visto, por mais óbvias que elas possam ser, né? Então, passo a Perfeito. passo é importante. Acredite em você, né? Use o time, pô, fantástico. Converse troque ideia. Pô, muita gente entrou no meu LinkedIn, né? Troquei ideia, conversei e cara, assim, faz parte. Isso movimenta você, Total. né? Porque nesse período eu tive épocas que o LinkedIn não, sabe? Quando fica aquele LinkedIn vazio e você só mandando currículo e não tem resposta né? Então meio que você movimenta isso até por algoritmo, ele vê, né? Também. E acreditar no processo, cara. Né? Para mim, a entrevista foi um marco, porque já pegou uma coisa de estar numa etapa, mas como eu falei, eu acho que antes da gravação, né? Depois daquilo, com um pouco de alteração que eu fiz, que eu vou concluir, né? Não vou deixar do jeito que está, não. Então, às vezes, se você entrar no meu LinkedIn, meu sobre tá gigantesco, né? Assim, eu ainda Você vou sabe o que mexer. fazer, mas ainda não colocou a mão na massa, mas você pelo menos já É, sabe o que tem que fazer, né? porque eu Boa. acreditei na hora que entrou a entrevista, ó, faça entrevista, né? Prioridade, total, total. Prioridade em entrevista. Mas eu vou terminar, vocês podem me cobrar. E depois disso, teve 3 empresas já que entraram em contato comigo, né? Sim, pô, pode ser coincidência, mas quando você está 1 ano e meio e num curto tempo isso não acontece, é mais que uma coincidência, né? Então, 3 empresas entraram já em contato, coisa que não estava acontecendo sei lá, perdia, se é que Com aconteceu nesse ano e SSI. meio. Com o SSI eu não estava. Não tava, né? O SSI ele ajuda, assim, eu acho que foi você que comentou no início, ou eu vi isso em algum outro lugar. Mas o SSI ele impacta muito se você quiser ser, sei lá, um influencer, Exato. quer vender Eu algum falo isso. produto. Exato. Exatamente. E porque realmente, né, nesse sentido, ele foi bom. Por isso que eu assim, ele não era para mim naquele momento, né? Foi bom por um lado, Total. porque realmente movimentou. Eu conheci várias pessoas, melhorou meu network. Então, assim, não vou ser falso com o negócio. Claro, claro, Mas claro. não era o que eu queria. Eu entrei, peguei o projeto para poder, cara, eu preciso estar recolocado o quanto antes, né? E a maneira que a estratégia que você usa também para convencer a gente, né? Ó, já chega lá com os 2 pés na porta. Esquece SSI. Esquece SSI. E foi Ai, boa, a única Léo. pessoa que eu ouvi que tem essa linha de treinamento. Que legal. Não conheço todo Cara, mundo, e né? sabe o que é Óbvio. engraçado? Hoje eu gravei 5 vídeos curtos,
sobre isso, porque meu time falou, Rick, essa questão do SSI, tem muita gente que ainda chega perguntando se realmente é importante e tal. Falei, velho, tem muito dedicado especialista que fala que parou de ouvir o SSI do LinkedIn. Aí vem você hoje e fala de novo disso, do SSI, que não é importante. Então é para comprovar realmente que, para quem ainda está acreditando que vai mudar o jogo, não vai, né? Muito mais importante as objeções, o seu autoconhecimento, os seus números, o FERAS, o RICA, enfim, aplicar esses métodos que a gente ensina no PRH. E aí eu começo a ver lá, quando eu vejo um sobre pequenininho, aí eu já penso assim, ó, isso aí já passou pelo Rick. Sobre já fez a mentoria. Quando não é um muito sobre bom. gigante, né? Boa, Léo. Léo, cara, muito bom esse papo. Página, eu ainda vou chegar a outro ponto, assim, eu não, ainda não já conseguiu. tinha o meu currículo, né? Eu ainda vou chegar nessa não parte. Precisou. Total. Mas total. eu já tinha reduzido o meu, eu comecei essa trajetória do ano e meio, eu tinha um currículo de 3 páginas. Absurdo. Vixe, Maria. Absurdo. Eu consegui reduzir para 2. Aí eu Boa. me achou no máximo, né? Reduzir para 2, né? E aí chega no PRH, olha, currículo de 1 página. Então, realmente é aquilo assim, a pessoa não pode falar uma coisa dessa se não tem com base 200 depoimentos. 200 estatística, porque é um negócio totalmente fora da caixa. Ou a pessoa é muito doida. Somos 200 doidos. Tem 200 doidos comigo aí. Então, assim, às vezes o que está pegando para algum colega, né, que a gente estava falando, é a questão do currículo. Né? Você pega o currículo de 1 página e é um desafio. E aí, para o pessoal que eu vejo, quando você pergunta a idade, 50, 60, 40 e poucos, porque realmente, para a gente que tem muita bagagem, né, muita experiência, às vezes é muito difícil você reduzir, escolher o que eu vou botar, né? Ou às vezes fica assim, vamos. E é uma coisa que na entrevista ajuda, né? Que você, como você mencionou, pega aquilo que é destaque para a vaga que você está fazendo. E foi o que você fez que deu certo, né, com o gestor. Exatamente. E ainda quebrou essa objeção. Perfeito. Então, por exemplo, eu entrei para uma empresa que mexe com parte seguradora e eu nunca tinha trabalhado específico com isso, sim com produtos seguros, né? Só que o meu objetivo, né, eu sou gerente comercial, então eu tenho que lidar com gente. Então, o que eu tentei puxar, né, nas entrevistas? Cara, olha, eu trabalhei em diversos segmentos por todo o país e sempre com times de formando times de alta performance, com resultado e, assim, produtos diferentes. Então, vai ser mais um produto que eu vou aprender, claro, né? Que eu já tenho uma ideia, não é algo do zero, mas, poxa, o principal eu vou formar um time que vai ser especialista e que vai conseguir. Porque aí eu tiro da objeção, qual era a objeção? Mas você nunca trabalhou especificamente com esse produto. Eu falei, ok, eu nunca trabalhei especificamente com esse produto. Só que a minha função é ser gestor das pessoas. Aí você pega, que é exatamente a estratégia que você passa, e puxa para o outro lado. Tanto é que depois, quando eu mencionei isso, aí é o interessante, né? No fim da entrevista com o superintendente regional, ele menciona, olha, Léo, a gente não tem a preocupação de você saber do produto, que a gente sabe que aqui você vai acabar aprendendo. Então, o que eu queria ouvir mesmo era essa parte, né? Que era de gestão de pessoas, como é que eu interajo, como é que eu motivo o time, como é que as estratégias que eu uso, né? O acompanhamento. E que às vezes a gente podia se ligar, de ficar assim, mas eu já vendi isso aqui num banco, já fiz isso aqui não sei aonde, e não é o foco, né? O foco E às vezes está ali na vaga, né? Que você mesmo falava assim, né? Olha a vaga ideal, olha o que a vaga pede, lê a vaga, né? E a gente quer abraçar o mundo. Muito bom. Léo, obrigado mesmo, velho, por essa conversa, de verdade. Espero aí que seja uma inspiração para o pessoal da sua turma do PRH 15, que venha um bocado de gente do PRH 15 para a gente chegar nos 250,
tem uma turminha boa lá, né? No seu Tem. grupo. Tem um pessoal que é dedicado mesmo. Então, espero que venha aí, que essa entrevista inspire. E eu, quem sabe um dia, te vejo na CRH. Quero fazer você acelerar aí, crescer na Por sua favor. carreira, para você poder, Subir de né? faixa. Aí, subir de faixa. Ajudar você com isso, que é o que a gente quer, né? Não só conseguir um emprego, mas fazer as pessoas a crescerem como um todo, chegar na faixa preta. Tá bom, Léo? Rick, Obrigado mesmo, cara. só mais um instante, assim, agradecer de novo a você, né, o trabalho que você faz, assim, né, que Deus abençoe você e sua família, Amém. porque realmente por isso que eu falei, né, eu antes de te conhecer, eu já queria, cara, eu tenho que fazer algo diferente, porque tem muita gente aí, né, eu dou aula à noite numa faculdade, só que era um negócio que não dá para sustentar, né, então, assim, Sim. que até por um lado é bom, porque eu consigo coincidir, né? E na empresa lá, quando eu entrei, eu falei, olha, porque eles perguntaram, como é que tu tá fazendo? Não, estou dando aula, né? Mas não é o valor, né? Felizmente, Claro. professor é isso. Né? Para um curso Sim. técnico de Meu pai era administração. professor. Meu pai era professor, Então, eu sei como é. e aí, assim, até nisso eu vejo, cara, fazer alguma coisa diferente na faculdade, né, para juntar, né, empresas, tem que fazer alguma coisa diferente. Tem muita gente boa, né, que Total. eu tive a bênção e a sorte de te encontrar no Instagram, cara. Por mais que Amém. o Amém. algoritmo ele puxa muito, né, agora, né, mas a gente recebe de várias pessoas, né, ao mesmo tempo, né? Então, por que a gente vai Total. decidir entre uma e outra? Então, você que está me ouvindo aí, tem várias pessoas. Eu sei que você é bombardeado de zilhões de promessas, de zilhões de programas, né? Mas o que me chamou a atenção de novo o Rick é o que fala diferente, né? É o que aparece com, com, com números, né? Ter a ousadia de botar um prazo, por mais que a gente, de novo, tem que ser responsável, nem sempre vai dar por N motivos, mas. Em homenagem para meu pai, né, que eu vou deixar isso claro desde o início para vocês, por 51 dias, em homenagem ao meu pai, que faleceu com 51 anos de idade. E você tá me ajudando com essa homenagem, graças a Deus. Obrigado. Então é Graças isso, a vou Deus, tá me cortar que eu ajudando. falo demais, mas assim, de novo. Não, fique em De paz. novo, agradeço muito, muito aí, Rick, Que bom, Carol, cara. agradeço também. Vou falar com ela isso que E você se agradeceu. vocês precisarem, eu ainda vou estar, contratei, né? Vou fazer direito o negócio agora. Que bom, cara. Mas foi Que bom, fundamental, de gente, verdade. fundamental. Obrigado mesmo. E de pai para pai, que você também tenha muito sucesso na sua carreira, de verdade, aí Obrigado. com É o suas filhas. Antônio, né? Antônio, tá chorando aqui, bichinho. Mas que, de verdade, você tem muito sucesso, Léo. Hoje eu entendo o peso que é, né? Você ser pai, essa questão de você ter que ter as contas. E o que a gente quer é que vocês tenham uma carreira saudável. Agora, aquele ponto que a gente sempre fala, né? Quem aprende não depende. Então você não precisa ficar pagando outplacement toda hora para poder precisar se colocar. Você já sabe o que fazer no LinkedIn, no currículo, nas entrevistas. Então, isso é bom demais, cara. Obrigado mesmo. Te espero na CRH, viu? Não, vai dar certo. Boa, Só Léo. organizar aqui, eu vou lá, quero mudar minha Total. faixa. Um abraço, Léo. Tchau, tchau, velho. Valeu. Obrigado. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.